O ateliê causa um grande fracasso. Vamos conversar sobre isso? Hoje eu queria falar com vocês sobre o fracasso nas artes visuais, o que isso significa, como que a gente lida com isso, como que a gente lida com críticas na internet e... Enfim, eu vou contar também um pouco sobre a história do Ateliê Caos. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho um ateliê de cerâmica artesanal há 2 anos e fazem 2 anos que eu estou no prejuízo. Por isso o nome do título, O Ateliê Caos Fracassou. E a gente precisa falar sobre isso. Porque eu sinto que o fracasso é visto por muitas pessoas como algo irreparável, como se ferisse o ego da pessoa e que ela fosse uma pessoa horrorosa, um pedaço de bosta e não tem mais nada que ela possa fazer da vida. E não é assim. Tá entendendo? Eu sou muito segura, pelo menos agora aos meus 23, quase indo para os 24 anos, eu sou muito segura em dizer que o fracasso é uma das coisas que leva as pessoas ao sucesso. E dificilmente uma pessoa vai conseguir atingir o sucesso sem antes fracassar. A não ser que ela tenha muita grana, o pai tenha muita grana, ou tenha muita sorte. E assim, quando eu comecei a fazer cerâmica artesanal, eu tinha um plano de ação belíssimo de como ia funcionar e eu tinha 100% de certeza de que quando chegasse no final de 2026, 2 anos de operação, eu conseguiria viver só do dinheiro da cerâmica artesanal. E era um sonho que eu tinha 100% de certeza que ia funcionar. Tanto que o meu irmão que me emprestou o dinheiro para eu comprar o forno. Então, se vocês viram esse vídeo aqui, falando sobre quanto custa ter um forno de cerâmica e tudo mais, e pensaram, caramba, que caro, como ela conseguiu comprar? Eu não teria conseguido sem ajuda. E mesmo assim eu fracassei, então por que não deu certo? Por que eu não consigo viver de cerâmica? Porque muita gente manda mensagem pra mim no Instagram ou deixa nos comentários pedindo dicas, tipo, como que eu faço pra vender cerâmica? Como que eu faço pra ganhar dinheiro com um vídeo no YouTube? Gente, eu não ganho dinheiro com um vídeo no YouTube, não ganho dinheiro no TikTok. E esse ano eu só fiz uma venda de cerâmica. E tem um grande motivo pra isso, basicamente pro meu fracasso. E não me entendam errado, eu não tô falando que eu sou uma pessoa fracassada, coitadinha, que merece aplausos ou que eu sou muito forte por estar aqui. Não é esse o ponto. O meu ponto é que muitas pessoas passam pelo fracasso e muitas pessoas desistem aqui. Como se não fosse comum fracassar. As pessoas não falam sobre isso, entendeu? A gente fica acompanhando as pessoas na internet e vendo a vida delas uma maravilha, ficam trocando de carro, de celular todo ano. Um ano sim, um ano não. As pessoas estão comprando uma casa, financiando um apartamento, fazendo uma reforma, tendo filho, casando e tudo mais. E a gente sempre fica nessa comparação de que, poxa, eu tinha de tudo pra ser uma pessoa prodígio e eu fracassei. E as pessoas param aqui. Tem uma frase que eu já ouvi, que eu vi na internet, que é a seguinte: se você tá em um momento de queda, por que você continuaria parado ali? Tá entendendo? E eu sinto que o fracasso é basicamente isso. Se a pessoa nunca tentou nada, ela nunca vai fracassar. E essa é a única maneira de você nunca fracassar, porque até gente rica fracassa em algum momento da vida, por mais que eles não gostem de admitir, porque machuca o ego deles. Tá entendendo? É comum, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Só que no caso, voltando agora para a história do ateliê, o porquê que não deu certo. Eu atualmente estou trabalhando para uma empresa em tempo integral, eu faço faculdade de artes visuais, eu faço aula de inglês e eu atendo 2 empresas por fora como freelancer. Para quem não sabe, eu sou publicitária, ou quase isso, porque eu não consegui me formar na faculdade, porque eu fiquei sem dinheiro para pagar mensalidade. E artes visuais é barato, por isso que eu tô fazendo antes que alguém se pergunte. Então, eu fiz 3 anos e meio de 4 anos de publicidade e propaganda e é assim que eu atuo no mercado e ganho dinheiro para poder sustentar o canal, o ateliê, a minha casa e tudo mais. Eu vou fazer uma pausa para pegar ring light porque eu tô usando a luz natural e tá ficando muito escuro esse vídeo. Então, além de todas essas coisas que eu já faço durante o meu dia a dia, eu também tenho um ateliê para cuidar. E eu já gastei muito com o ateliê. Só de forno foram mais de 6 mil reais, fora todos os outros investimentos que as pessoas não levam em consideração. Então, se você tá pensando em abrir um ateliê ou abrir um artesanato, né, qualquer loja de artesanato de
crochê, de bordado, de cadernos manuais e tudo mais. Isso é um incentivo para você continuar, mas eu gostaria muito que as pessoas parassem de demonizar o fracasso e entendessem que isso faz parte do ciclo do sucesso. Eu não tô falando que eu vou ser uma pessoa extremamente bem-sucedida na minha vida, que eu vou ser famosa em algum momento, porque tem muita gente que acha que isso é um objetivo de vida, você ser famoso. Não é o meu objetivo primário, mas em algum momento, durante a sua jornada, coisas ruins vão acontecer e vão sair do seu plano. E é o que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás, em 2024, eu estava fazendo o meu TCC da Faculdade de Publicidade e Propaganda, porque sim, eu fiz o TCC e eu passei no TCC, mas eu não me formei na faculdade. Por que eu não me formei na faculdade? Porque eu entrei no segundo período ao invés do primeiro. E quando eu precisei voltar para o primeiro período, porque a faculdade pulou eu do primeiro período, não foi eu que pulei sozinha, eu fiquei sem dinheiro para terminar a faculdade. Então, eu tive que passar por essa frustração de ter que, basicamente, largar um curso que eu fiquei 3 anos e meio fazendo e eu tinha passado no TCC, mas eu não ia conseguir o meu diploma. Eu tinha acabado de abrir o Ateliê Caos e eu já tinha gastado, assim, facilmente mais de 5 mil reais. E não me entendam errado, eu vendi bastante peça em 2024 e 2025. Só que, assim, não foi um retorno que eu gostaria, porque na minha cabeça era tudo muito fácil. É você produzir uma peça de qualidade, ter a sua identidade de marca, colocar na internet e vender, né? Porque a gente acha que a vida é um morango, que a vida é fácil assim. E não é bem desse jeito. Então, com o tempo, eu percebi que a minha vida, ela era muito estável e ainda é muito instável em vários sentidos. Não só financeiramente, mas também, só do ano passado pra cá, eu já fiz 3 mudanças de casas. E esse ano eu vou fazer mais 2. E não tem como a gente manter um ateliê de cerâmica artesanal entre indas e vindas o tempo inteiro de mudança. Não tem como, as peças são muito frágeis, elas precisam secar, elas precisam ter um tempo de maturação, elas precisam passar pelo forno que demoram entre 30 a 40 horas de queima. Então, assim, eu tenho estabilidade por alguns meses e aí eu preciso mudar de casa. E aí eu volto a ter estabilidade, mas eu não vendo, fico sem dinheiro para poder investir e fico parada, por exemplo, sem poder comprar um esmalte, que seja. Então, por conta de várias dessas questões, eu não consigo levar o ateliê para frente. E pelos olhares de várias pessoas, talvez isso pareça um fracasso, porque já faz 2 anos que eu tô tentando me inserir no mercado da cerâmica artesanal e eu ainda não consegui ter um mês de estabilidade de venda. O que é mentira. Na verdade, eu tive vários meses de estabilidade de venda, principalmente lá no início, quando eu vendia peças personalizadas. Só que, rapidinho, em 6 meses de loja, eu entendi que peça personalizada não é pra mim. Por muitos e muitos motivos. Então, o que eu aprendi sobre o fracasso? O fracasso faz parte da vida. Não é algo que te torna uma pessoa incapaz. Não é algo que pode ser o suficiente para fazer você desistir do seu sonho. E eu também não acho que seja o bastante para uma pessoa tentar te humilhar. Só porque você fracassou. Porque enquanto você tentou e fracassou, 80% das pessoas que estão ali fora nem tentaram, porque elas têm medo de fracassar. E quem disse que o fracasso é o fundo do poço? O fundo do poço é quando a pessoa desiste. Ou quando ela acha que ela tá dentro de uma caixinha e ela é tão especial que ela não pode nem tentar e acabar fracassando, porque ela tem tanto medo de ferir o próprio ego e não conseguir, que é melhor não tentar, é melhor não se arriscar. É melhor viver dentro da própria bolha, entendeu? Porque daí assim ela não se machuca e ela continua sendo esse alecrim dourado, esse cristal que pode julgar as pessoas que estão fracassando por ali enquanto ela está intocável. Só que quando a gente vai analisar a maioria das pessoas, e aqui eu entro na parte de haters, a gente percebe que essas pessoas não têm muita coisa pra construir. Então por que você vai ficar ouvindo o que os haters falam, ou que as pessoas em volta de você falam e não te apoiam, sendo que elas não conquistaram nada que você gostaria de ter? Entende o meu ponto? Porque quem já conseguiu vai tentar fazer outras pessoas conseguirem também. Agora, se você só tem em volta de você pessoas que não te apoiam, não te ajudam a chegar lá e atingir o seu sonho, provavelmente as pessoas fracassadas são elas. Porque enquanto você tá aí tentando, elas estão ali, na própria bolinha, julgando você. Então, se você tá pensando em começar um canal, começar uma loja, começar na cerâmica artesanal, mudar de profissão, esse é o seu sinal para não desistir e não ter medo do fracasso. Porque às vezes a gente acha que
vai acabar com a nossa vida, mas assim, sinceramente, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, por mais que todos os meus planos do ateliê tenham dado errado. Então no próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre o quanto eu já gastei no Ateliê Caos, o quanto eu já faturei e o quanto eu já tive de lucro, para vocês entenderem também se faz sentido vocês abrirem um ateliê, se vocês podem investir esse valor. Vou dar dicas de como economizar também dinheiro, porque tem muita coisa que eu aprendi agora depois de 2 anos de experiência, que eu não sabia 2 anos atrás, né, obviamente. Eu espero do fundo do meu coração que você não desista desse sonho que você tem guardado na sua gaveta. Seja escrever um livro, fazer uma pintura, abrir um canal no YouTube, abrir uma conta no TikTok, que seja, entendeu? A gente tem que tentar mais. Porque já tem muita pessoa amargurada no mundo que fica julgando as pessoas, enquanto tem gente que tá tentando crescer, tá tentando mudar, ou pelo menos, eu nem digo assim, de ficar rico. Porque, pasmem, nem todo mundo tem a vontade de ficar rico, porque quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você tem que pagar, mais problema você tem pra resolver e tudo mais. Então, assim, às vezes, tudo que você quer é ter um novo hobby. E às vezes, o que tá te impedindo de começar esse novo hobby é o medo de não conseguir fazer, é o medo da decepção. Só que a decepção é um sentimento, você lida com isso e tá tudo bem. Uma hora você segue em frente e você nem lembra que você sentiu aquilo. Então não desista do seu sonho e eu espero que eu possa contar com a sua curtida nesse vídeo e com a sua visualização no próximo vídeo aqui no canal. Se você quiser conversar comigo sobre qualquer coisa, pode me chamar no Instagram ou deixar um comentário aqui no vídeo. Eu sempre respondo todo mundo e eu sempre converso com as pessoas lá pelo Instagram também. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até mais!